Durante a história da Terra, houveram muitos impérios, mas alguns se destacaram mais, conseguindo conquistar muitos territórios e melhorar seu exército acima dos outros. Então, no vídeo de hoje, você conhecerá os 5 maiores de todos os tempos em relação ao tamanho de seus domínios. Então, assista até o final para conhecer mais. Abrindo essa lista, temos o Império Espanhol, que começou a se formar lá no ano de 1479, época em que o território da Espanha era dividido em vários reinos. Mas aí, Fernando II, rei do território de Aragão, se casou com Isabel I, rainha do território de Castela. Assim, essas regiões começaram a se unificar. Mas foi em 1492, com a expulsão dos povos muçulmanos daquela área, que de fato começou o Império. Neste mesmo ano, Cristóvão Colombo chegou na América. Assim, o Império pôde começar a sua colonização, dominando, além de parte dos Estados Unidos, países como Argentina, Colômbia, México, Cuba, Panamá, Paraguai e quase todos os outros países da América Latina. Por isso que eles têm o espanhol como seu idioma até hoje, tendo seu auge em 1810, onde se estendeu por cerca de 13,7 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 9,2% do território mundial. Mas teve seu fim entre os séculos 19 e 20, com as suas colônias ficando independentes. Em seguida temos a dinastia Qing, também conhecida como Império do Grande Qing, que ocorreu na China. Antes disso, quem governava o país era a dinastia Ming, desde 1368, mas séculos depois houve uma revolução, onde em 1644 as tribos Manchu foram unificadas e dominaram a capital, fundando assim a dinastia Qing. Além deles governarem a China, que já é uma vantagem por conta do grande território, eles ainda dominaram algumas regiões próximas, como Tibete, Taiwan, Mongólia e partes da Sibéria, além de ter influência sobre todos os outros territórios da Ásia Central, dominando ao todo cerca de 14,7 milhões de quilômetros quadrados, correspondente a 9,8% do território da Terra. Mas eles tiveram seu fim em 1911, após uma revolução que instaurou uma república no país, sendo essa a última fase imperial da China. Em terceiro lugar, temos o Império Russo, cujo país já existia há muito tempo, mas em 1721, o período imperial foi oficialmente declarado, tendo como seu primeiro czar, ou imperador, Pedro I o Grande, que já estava reinando antes da formação do Império. Os territórios deles se estendiam por toda a Rússia, além de alguns países como Ucrânia, Polônia, Bielorrússia, Cazaquistão e outras nações da Ásia Central, Europa e ilhas. A área total máxima foi de 22,8 milhões de quilômetros quadrados, ou 15,3% do planeta. Mas ele chegou ao fim entre 1917 e 1918, com a Revolução que tirou do poder a família Romanov, governada pelo czar Nicolau II, onde posteriormente ele e toda sua família foram assassinados, dando início a uma república que em 1922 se tornou a União Soviética. Depois temos o Império Mongol, que se destacou muito em relação a domínio territorial e guerras, tendo sido fundado em 1206, após todas as tribos da região da Mongólia terem sido unificadas pelo imperador Gengis Khan. E foi durante o governo dele que o império cresceu e dominou praticamente todo o território asiático, como a China, Irã, Iraque, Síria, Pérsia, Coreias, Cazaquistão e partes da Ásia Central, da Rússia e até mesmo regiões da Europa Oriental. Após a morte de Gengis Khan, o território foi dividido entre os seus descendentes, o que resultou em conflitos internos de liderança, além de revoltas, pressões e dificuldades na administração, até que em 1368 ele chegou ao fim, tendo ao todo se estendido por 24 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a 16% do território mundial, sendo o maior império com o território todo conectado e contínuo. Em primeiro lugar, temos o Império Britânico, que, assim como o Império Russo, o país, Inglaterra, já existia há muitos séculos antes como uma monarquia. Mas o começo imperial veio mais ou menos no século XVI, quando o país começou a colonizar outras regiões. Mas o seu auge mesmo foi entre os séculos XIX e XX, onde literalmente eles tinham vários territórios em todos os continentes habitados do mundo. Por isso que o idioma oficial deles, o inglês, é também o de vários países, além de ser considerada a língua global usada em negócios, ciência, tecnologia, entretenimento, ensino e outros.
Dentre os países colonizados por ele estão os Estados Unidos, partes do Canadá, Índia, Austrália, Nova Zelândia, Malásia, África do Sul, partes da China, diversas ilhas e muitos outros, com sua área máxima tendo sido de 35,5 milhões de quilômetros quadrados, ou mais de 20% do mundo. O fim deles foi gradualmente no século XX, com suas colônias ficando independentes, mas até hoje eles são a monarquia liderada pelo rei Charles III e um dos países mais poderosos do mundo. E assim, terminamos este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deus te abençoe e tchau!